Agora vamos desenhar mais algumas posições do braço. Vamos começar primeiramente com uma posição lateral, para entendermos melhor como funciona. Aqui eu venho fazendo o deltoide e a cabeça traseira do deltoide vai aparecer mais que as outras. E eu já venho fazendo de maneira direta, sem esboçar o osso do braço. Então aqui está, o formato da deltoide. Agora, nós podemos nos lembrar que a cabeça traseira ela está relacionada aqui com o tríceps. Então, vamos desenhar o tríceps. É sempre importante você prestar bastante atenção nas proporções, porque de vez em quando você vai olhar e vai parecer que algo está errado. Então, por isso você deve sempre medir bem o que você está fazendo. Eu venho fazendo a cabeça lateral e agora a cabeça medial e a cabeça longa que faz parte do tríceps. Aqui agora eu vou fazer o braquial. E o braquial ele vai aparecer bastante. E o bíceps ele vai meio que sumir nessa parte. Ele vai aparecer apenas um pouco. E agora que já está pronto o braço, eu vou apenas aqui desenhar o contorno desses músculos. Agora eu tenho que fazer o antebraço. E o antebraço nessa região, nós devemos nos lembrar que vai aparecer mais os músculos que fazem parte da visão de trás dos dedos. No caso, aqueles músculos em formato de pena. Eles vão aparecer bastante. E aqui, eu já venho puxando logo uma linha, mais ou menos da metade do braquial, que é aquele músculo gigante, que é o bráquio radial. Mas aqui, nessa posição desse braço, vai aparecer mais aquele que acompanha ele, que no caso é um outro músculo extensor. E aqui eu posso fazer um contorno simples para representar o braço, e depois eu adiciono os músculos, assim fica mais fácil. Agora devemos ter em mente que os músculos do bráquio radial, eles meio que dão uma curva nos músculos do antebraço. Então é essa curva que nós devemos nos preocupar. E vou até desenhar aqui com a caneta vermelha para você observar melhor. Então aqui está. Agora nós devemos nos concentrar nos músculos que fazem parte da visão traseira. E o polegar ele vai aparecer desse lado aqui. Logo devemos nos lembrar dos abdutores do polegar, que eles vão aparecer bastante nessa região, visto que o polegar está bastante visível. Então eu faço aqui apenas aqueles dois músculos que vão para o polegar. E ao lado dele, você se lembra que tem aqueles músculos que parecem uma pena? Então eu vou realizar eles bem aqui. E agora eu faço apenas aquele músculo pequeno, que no caso é o ancônio, que ele tem um formato triangular. E eu vou colocar ele aqui embaixo. Ele é praticamente feito para proteger e também ajuda a flexionar os extensores. Agora devemos nos lembrar daquela curva que o flexor ulnar do carpo faz. E ele vai aparecer bem aqui do lado. E agora devemos nos lembrar aqui da parte de baixo. Você se lembra que a gente tinha um osso que era a una e o outro era o rádio. Então o que acontece? Um músculo aqui, que é o flexor
lunar do carpo, ele não vai cobrir totalmente a una, vai ficar uma parte de fora. Igual, por exemplo, se nós formos olhar aqui o nosso braço, a gente pode perceber que esse osso aqui é bastante visível, porque não tem nenhum músculo protegendo ele. Então, para você desenhar bem o antebraço, é apenas você copiar e copiar várias vezes a mesma pose e entender também na foto de referência para onde os dedos estão indo. Assim você vai tirar os músculos de maneira mais rápida. Agora vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, o braço vai estar de frente, só que dessa vez ele vai estar num ângulo mais virado. Por exemplo, a mão vai estar nesse ângulo aqui. Então vamos começar construindo aqui a deltoide novamente. Nessa visão aqui, o bíceps tende a aparecer mais, enquanto o braquial e o tríceps aparecem pouco. Então venho fazendo aqui a porção do deltoide, porção lateral e depois a frontal. E agora é apenas eu montar aqui o peitoral, fica conectado à primeira porção do deltoide, e também fazer aqui o bíceps. E eu tenho que conferir se as proporções estão corretas. Aqui logo eu faço o braquial. E aqui eu vou colocar o tríceps. Vai aparecer apenas o contorno dele. Por quê? Porque o braço está muito virado. Apenas o tendãozinho que ainda vai aparecer um pouco. Então aqui está. Nós já dividimos o braço e colocamos os músculos. Agora vamos nos focar no antebraço. Então, novamente, aqui da metade vai sair o bráquio radial e ele vai cobrir um pouco o bíceps. E o bráquio radial nessa posição vai estar mais ou menos assim. Aqui vai estar o antebraço e ele vai cobrir muito essa região aqui do antebraço. Ele vai ficar bastante visível. Então é nisso que devemos pensar. E ele sempre sai em uma curva em S. Então aqui eu já fiz a silhueta do braço. E agora é apenas adicionarmos os músculos, que você já sabe. Aqui vai ficar aquele músculo que acompanha ele. E também o polegar vai aparecer bem aqui desse lado. Então logo vai sair daqui os abdutores. E eu vou colocar eles. E agora é apenas eu colocar aqui aqueles 3 músculos em formato de pena. E aqui eu coloco aquele músculo que é o ancônio, com o formato meio triangular. E aqui eu faço apenas a silhueta do braço. Lembrando novamente daquela região em que o flexor lunar do carpo ele deixa descoberto. Vai ficar descoberto bem aqui.
Então você deve estar se perguntando por que o braço está nessa posição. Bem, o braço está nessa posição por causa da mão. Por quê? O que podemos observar aqui é que os músculos das costas da mão estão vindo para os dedos da parte de trás. Então, visto que a mão está totalmente virada, esses músculos da parte de trás vão aparecer mais. E esses músculos aqui indo para o polegar, eles também vão aparecer bastante. Ou seja, aqui o braço está praticamente totalmente virado. Então, estes dois exemplos foi apenas para você entender melhor a anatomia e a estrutura do braço. Eu espero que você continue repetindo. Assim você vai conseguir desenhar com fluidez e sem sentir nenhuma dificuldade.